Oi, preciosas! Tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vou contar pra vocês como que eu conheci o meu esposo no carnaval. Sim, gente, eu conheci o meu esposo no carnaval e um ano depois, certinho, eu me casei com ele. Só que enquanto eu conto pra vocês essa história, eu vou provar, né? Testar, na verdade, os produtinhos novos de maquiagem que eu comprei hoje de R$ 10. Eu já postei aí nos shorts. Se vocês ainda não viram, corre lá e olha, que eu mostrei todos que eu comprei. Comprei sombra, comprei sombra de maquiagem, de sobrancelha, comprei pincéis que eu não tinha, eu usava o mesmo. Comprei delineado, eu comprei várias coisas. Enquanto eu vou testando aqui, eu vou contar pra vocês essa história. Mas antes de começar, gente, não se esqueçam, já me ajuda aí, se inscrevam no meu canal e ativa o sininho de notificações e comenta muito aí embaixo. Gente, hoje é meu aniversário, então já aí me se inscreva, né, gente? Me dê esse presente de aniversário. Então, eu vou começar aqui. A minha história com meu esposo é muito, muito, muito louca, né? Porque eu conheci ele no carnaval, em Caravelas, na Bahia. A gente tem 7 meses de casado. Esse mês a gente vai fazer 8 meses. E eu conheci ele em Caravelas. E eu tava num período, assim, muito triste da minha vida. Muito, assim, confuso, né? Porque eu sempre fui cristã. Porém, eu tava, assim, perdida. Porque há 3 anos, agora em dezembro, dia 19, vai fazer 3 anos que eu perdi minha mãe. Então, eu meio que tava, assim, foda-se, foda-se tudo. Literalmente essa é a palavra, né? Então, gente, eu tava enlutada, né? Eu tava assim, sei lá. Aí, eu sou técnica de enfermagem, já falei isso, né, algumas vezes. E eu tava conversando com uma amiga minha e do nada a gente decidiu ir pra Caravelas, assim, uma história muito louca, porque a gente na época nem era tão amiga assim. E coincidiu que hoje ela é minha madrinha de casamento, né? Mas eu vou contar o porquê. E aí a gente passava por um outro processo que quem sabe eu não conte aqui, né? Essa história pra vocês também. E aí a gente, minha irmã estava indo pra Caravelas, não pra passar o carnaval, porque ela também é cristã, mas a avó do meu cunhado mora lá. Então assim, eu falei, eu posso ir? Ela pode. Eu falei, mas eu posso levar uma amiga? Assim, tipo, eu tava indo pra casa dos outros e ainda perguntei se podia levar uma amiga. Ela falou, não, pode, eu vou perguntar pra avó de Paulo e se ele liberar, você pode sim. E aí, ela liberou. Nós fomos pra Caravelas. E aí juntou, né, esse processo de luto, que eu não tava nem aí pra nada. Tinha também uma outra história, assim, que eu estava me curando e eu falei, eu vou pegar todo mundo, vou beijar todo mundo. Esse carnaval vai ser o carnaval. Aí fomos o primeiro dia. Vou deixar até aqui a fotinha de como eu tava. Fomos o primeiro dia, gente, nós duas. Comprei fantasia pra todos os dias. O primeiro dia a gente foi, né, pra ver como é que era o processo. E aí no segundo dia eu vi Lucas passando assim, né, todo marrento, bem bonitão. E ele nem olhava pro lado. Eu falei, meu Deus, assim, imaginei, né? Sei lá, eu acho que eu nunca imaginei que eu ia sei lá, nem ficar com o Lucas. E eu falei assim, nossa, que homem bonito. Só que ele nem olhava pro lado. Ele nem olhava pro lado. Aí, do nada, gente, do nada, me deu uma dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça muito forte. Ah, gente, além de levar uma amiga, eu levei um primo também. Que nessa época tinha um primo que tava morando comigo. Levei um primo também. E aí eu tava com muita, muita dor de cabeça mesmo. E aí eu falei assim, Anthony, você tem um remédio aí? Porque a gente tava com uma pochetezinha assim do lado. E aí ele levou várias coisas dessa pochete, né? E ele falou bem assim, tem um remédio de dor de cabeça. A gente tava dando a primeira volta no trio, a gente tinha acabado de chegar. Eu tinha já avistado o Lucas, né? Tive um pensamento distante assim, porque eu tinha certeza que o Lucas nunca ia olhar pra mim. E me deu essa dor de cabeça. A gente tinha acabado de chegar, não tinha 10 minutos que a gente tava na festa. E aí eu falei, ô Antônio, eu tô com muita dor de cabeça. Ele, não, eu tenho um remédio aqui. A gente só precisa arrumar uma água. De repente eu escuto assim no meu ouvido.
você quer uma água? Quando eu olhei pro lado, era o cara que eu tinha avistado antes, que tava passando assim todo posturado, que eu tinha certeza que não iria olhar pra mim. E ele olhou e não só tava do meu lado me oferecendo uma água. Eu falei, quero uma água. E aí ele falou, aí ele olhou assim em volta, né? Ficou com medo de eu sair e falou bem assim, mas você fica aí. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu quero a água. E aí ele foi, comprou essa água, eu bebi o remédio. E aí a gente começou a conversar, assim, né? Tava um barulhão. E aí ele me perguntou de onde que eu era. Eu falei, sou de Teixeira de Freitas, Bahia. E você? Aí ele, eu sou do Rio de Janeiro. Eu falei, já pensei, né? Tão longe. Aí essa conversa vai, conversa vem. Chegamos, né? Beijinho, né, gente? A gente deu uns beijinhos e aí ficamos ali um tempão nessa. E aí, tipo, depois de uns 10 minutos que a gente tava ali, né? Ou mais já, que, meu Deus, eu nunca beijei tanto uma pessoa na minha vida, assim, como eu tinha beijado o Lucas. Aí, ele falou assim comigo, é essa hora que eu me despeço de você e volto atrás do trio? E aí eu respondi assim, não se você não quiser. E, gente, nisso, a gente passou a noite toda, literalmente a noite toda. Isso era umas 10 horas da noite, a gente ficou até umas 2 horas da manhã conversando. Ele me contou toda a vida dele, tudo, literalmente. Sabe uma pessoa que nunca te viu na vida e do nada ela te conta tudo sobre a vida dela? Foi o que aconteceu. Nesse dia, Lucas me contou toda a história dele. E eu acabei também contando, né? Algumas coisas sobre a minha vida, sobre a minha profissão, que eu fazia, que eu tinha perdido minha mãe. Ele também tinha perdido o pai dele, mas já tinha uns 5 anos. Mas ele me contou tudo assim, né? E aí, nesse dia, gente, Lucas meteu assim, se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você. Mas se você quiser também, eu largo o mundo e vou servir Jesus com você. Gente, que história, mas assim, eu falei, ai meu Deus, que papinho mais furado. Quem são consciência, né, no carnaval, vai meter uma dessa, eu vou pra igreja com você. E aí eu falei assim, acho que eu nem falei nada, que eu tava tão assim, gente, que papo é esse? E ele falou, é sério, se você quiser, eu largo tudo, eu largo tudo e vou pro mundo com você, mas se você quiser, eu largo o mundo e vou pra igreja com você. Só que assim, como eu falei com vocês, eu sempre fui cristã, né? Sempre fui cristã, tava afastada por conta, né, desse processo de luto e tal. Só que, por incrível que pareça, né, nesse mesmo dia, o Espírito Santo já tinha me tocado. Tipo assim, a gente tava atrás do trio e eu tava assim, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Literalmente o pensamento foi esse, o que eu tô fazendo aqui? E aí, nessa conversa vai, conversa vem, ele nesse dia falou que ia casar comigo. Tipo assim, no meio da conversa e tal, e eu horrorizada, assim, apavorada, na verdade, com tudo, ele falou uma coisa tipo assim, e aí, você vai me perder? Gente, literalmente isso é história, conversa de doido, porque no carnaval você não conhece, nunca viu a pessoa na vida, ela já vem com uma história assim meio nada a ver e pergunta assim, você vai me perder? Aí, gente, conversa vai, conversa vem, a gente ficou nessa até umas 5, 6 horas da manhã conversando.
a minha amiga e o meu primo, tipo assim, toda hora me mandava mensagem. Eles estavam com raiva de mim, sabe? Porque eu saí pra ficar com amigos e meio que fiz casal. Fiquei de carnaval, né? Fiquei de casal no carnaval. A gente foi pra curtir e eu fiquei de casal. E aí, tava dando 6 horas da manhã e eu tava com o Lucas ainda. É tanto que tem uns vídeos, assim, dele, assim, 6 horas da manhã e a outra sumiu. A outra era eu. E aí, gente, beleza, a gente trocou contato, conversamos. No outro dia, aí ele deixou a gente lá onde que eu tava, né, de carro. E aí, no outro dia, eu fiquei meio que esperando pra ver se ele ia me mandar mensagem e ele não mandava. Ele foi me mandar mensagem, já era quase meio-dia. Ei, gatinha. Aí eu dei uma de difícil, né? Eu queria, mas dei uma de difícil. Demorei pra responder e tal. Aí ele falou assim: hoje a gente vai se encontrar novamente? Aí eu falei: não, a gente pode se encontrar, só que eu não vou ficar de casal, porque os meus amigos ficaram com raiva de mim, né? Porque a gente foi pra sair, eu sumi. Ele: não, a gente vai ficar de casal hoje não, pode ficar tranquila. Beleza. Ele falou que a gente não ia ficar de casal. Aí nós fomos de novo no segundo dia. Aí a gente viu, a gente tava sentado, né, num lugarzinho lá. Acho que era um bar, só que assim, eu nunca bebi. Aí a gente sentou lá, pediu uma comida, alguma coisa. E a gente viu ele chegando assim pela vidraçaria, né? E eu fingindo que não tava vendo. A gente se escondeu, riu demais, inclusive. E aí, depois ele chegou até a gente. Já tinha falado que a gente não ia ficar de casal. Ele: não, tudo bem, a gente não vai ficar de casal. E aí eu tentei não dar tanta atenção, só que aí ele percebeu e falou: não, eu vou embora. Eu falei: não, fica com a gente. Fica com a gente. Aí a gente ficou, né, lá. Quando pensei que não, a gente já tava se beijando de novo. E aí, o que acontece? Fiquei de casal de novo no segundo dia. Ai, gente, eu tô aqui vendo o que combina, que é a primeira vez que eu faço uma maquiagem azul, então eu não sei o que vai combinar com isso. Mas voltando, a gente ficou de casal no segundo dia. E aí, no terceiro dia, eu ia embora, porque eu tinha que pegar plantão, né? Ele veio atrás de mim no terceiro dia. Ele veio atrás de mim no terceiro dia. E isso lá de Caravelas para Teixeira de Freitas, ele veio, a gente ficou aqui também o terceiro dia, depois ele voltou, eu voltei a trabalhar e ele continuou lá, né, porque era carnaval, ele tava com um amigo dele. E aí, não sei se essa cor ficou muito boa, não. Não sei. E aí, meninas, no quinto dia que ele tava voltando pro Rio de Janeiro, ele veio aqui pra gente conversar, porque nesse meio tempo a gente ficou, né, mantendo a gente conversava todos os dias. E aí no quinto dia ele me propôs, né, a gente tentar um relacionamento à distância. Só que assim, a gente ficou quase uma hora conversando, até decidir, né? E aí eu falei assim: não, tudo bem, a gente vai tentar, né, ficar esse mês aí conversando pra ver o que dá. Só que assim, eu só quero, dessa vez, se for com Jesus. Vamos colocar Jesus no meio, né? Porque sem Jesus eu não quero mais. E assim, eu sempre tive um negócio de orar pelas pessoas que eu conhecia, né? Mesmo que fosse só ficante, eu sempre orava. Sempre orei. Ele falou assim: não, tá bom. Então a gente vai. Aí a gente fez esse propósito. E aí, 5 minutos depois, a gente foi almoçar, né? Porque ele ia embora, ele ia voltar pro Rio de Janeiro. A
Gente, olha, eu não sei o que que vai dar essa maquiagem, porque eu comprei paleta de sombra nova e eu, assim, eu tô começando a me maquiar com umas cores diferentes. E essa eu não sei o que vai dar. Eu tô acostumada com a paletinha que eu tinha, né? Tava começando a ficar bom. Essa aqui eu não sei o que que vai dar ainda. Mas se der ruim, o importante é vocês saberem o desfecho da história. E aí a gente foi almoçar. Assim, quando a gente chegou ali em cima, no caminho, um caminhão ia pegar assim, ó, no meio do carro e ia matar a gente ali naquela hora. Eu falei, caraca, o inimigo tá furioso. Porque assim, Lucas do Rio de Janeiro era cristão, era afastado e do nada no carnaval resolveu se reconciliar com Deus e, né, e entrar no relacionamento ainda. E aí eu falei, caraca, o inimigo realmente tá furioso, né? Porque a gente fez um propósito com Deus de honrar a Deus um no outro e buscar Jesus, né? E honrar a Deus um no outro. E 5 minutos depois o caminhão ia pegar a gente e ia estraçalhar. Aí eu já sabia que ia ser prova, né? Mas aí a gente fez esse compromisso. Ele foi embora. Quando chegou lá, ele, né? Primeira coisa que ele fez foi no culto. E a gente manteve essa conversa, né? Durante, acho que mais ou menos um mês. Depois de um mês, ele voltou aqui em Teixeira, né? Pra gente se ver. Ele conheceu toda a minha família. Ai, gente, esqueci de fazer o contorno. Eu comprei esse corretivo hoje pra fazer o contorno. Deixa eu ver se dá tempo ainda. Ele conheceu a minha família. Com um mês, né? Ele veio, ficou aqui. Pensa pra me contar. Contar pra minha família, né? Tipo assim, se eu tivesse mãe, minha responsabilidade era contar, né, pra minha mãe. Mas como eu não tinha mãe, aí eu tinha que contar pro meu irmão, eu tinha que contar pra minha irmã, eu tinha que contar pra minha tia, que meio que assumiu, né, a responsabilidade de mãe. Ai, gente, pensa numa coisa assim pra contar pra todo mundo. E aí ele veio, ficou aqui, acho que uns quase 15 dias. E aí, um mês depois, gente, Lucas simplesmente endoidou. Falou, vou morar aí. Aí eu fui atrás, né, de uma kitnet, porque eu não queria morar junto, porque, sei lá, eu nunca tive o sonho de morar junto. Aluguei a kitnet, se bem que ele ficou mais aqui em casa do que na casa dele, mas pelo menos ele tinha um lugar pra dizer que era dele, né? E aí, gente, muita calma nessa hora, que eu não sei usar delineador. Eu sei que nesse processo o Lucas veio embora. Com assim, menos de 2 meses que a gente tinha se conhecido. Ele literalmente largou tudo lá, né, no Rio. E veio. Por causa de um amor de carnaval. Por causa de um relacionamento de carnaval. E aí, quando chegou aqui, a gente, né, procurou uma igreja pra gente poder congregar juntos. E a gente rodou algumas e a gente acabou ficando na Filadélfia, que foi aonde que a gente se identificou, né? E é onde a gente tá hoje. Aí a gente... Ixi, deu uma borrada aqui. Gente, eu não sei fazer delineado. Muita calma nessa hora, porque eu borrei. Mas eu não... Vamos continuar. Aí, como eu tava falando, a gente... Né, primeiro a gente... Vixe, Maria. Caguei aqui. A gente procurou algumas igrejas, rodou, e até que eu fiquei nessa. A gente ficou nessa, parou nessa. Que foi, inclusive, uma igreja que eu tive muita resistência.
Porque eu tinha resistência com ela. Porque eu sempre fui cristã e era cristã na igreja católica. Inclusive, amo de paixão a igreja católica. Porém, lendo a Bíblia, tinha algumas coisas que já, pra mim, não fazia sentido. Isso pra mim até é uma coisa, assim, difícil de vir conversar aqui, porque eu acho que religião religião não se discute, né? Mas pra mim já não fazia sentido mais. Gente, essa parte do delineado eu tive que ir no banheiro fazer, né, no espelho, porque eu não tava conseguindo fazer aqui, só pela câmera. Então, como eu tava contando pra vocês, eu sempre fui cristã, né, da igreja católica, amo a igreja católica, amo. E pra mim, realmente, fiquei meio receosa, né, de contar essa parte aqui. Por quê? Eu tenho vergonha? Não tenho vergonha. Eu tenho o maior orgulho de dizer que todas as coisas que eu vivi na fé foi estando, né, nessa doutrina. Porém, lendo a Bíblia, eu vi que tinha coisas ali que não batia. E que realmente, talvez, meu coração nunca foi católico. Tinha coisas que eu não conseguia. Realmente eu não conseguia. Eu fazia parte da doutrina, mas não conseguia. Sei lá. Então, realmente fiquei até com medo de falar essa parte aqui, porque internet, né, meus amigos? Aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas enfim. Aí Lucas veio, a gente buscou, procurou alguma igreja, e essa igreja que a gente tá hoje, minha irmã já era dela, né? Já tinha se convertido, já tinha ido pra ela. Então, todas as vezes que eu visitava, eu achava que jogavam alguma indireta pra mim. Depois eu vi que não era indireta, era o Espírito Santo. E aí, eu e Lucas, a gente passou a fazer parte dessa igreja. Em junho, eu me batizei. Junho agora. Mas antes disso, antes de junho, eu pulando etapa. Peraí. Consegui abrir. Mas antes disso, uns 6 meses depois... 6 meses não, uns 4 meses depois, Lucas me pediu em casamento. E um ano depois, nós nos casamos. Foi um casamento lindo. Lindo mesmo. Abençoado. Depois disso, né, óbvio que a gente passou por muitas lutas, porque o inimigo não gosta, né, gente? O inimigo, ele não gosta. Eu até comecei a falar aqui e eu acho que eu me perdi no caminho, agora que eu tô lembrando. Mas assim, Lucas já era cristão, afastado, conheceu tudo que o mundo pode oferecer. E aí, do nada, numa festa de carnaval, ele conhece uma pessoa e aí, no carnaval, ele decide que vai voltar para Cristo. Que loucura, né? E é assim comigo também, né? Eu tinha tudo para ir para outros lados, tava assim, perdida aí, enlutada, querendo viver. Então, assim, eu acho que o inimigo, ele realmente quebrou a cara com a gente, porque ele achou que estava nos oferecendo outras coisas, né, no mundo. E aí, do nada, no carnaval, que ele acha que vai acabar. Por exemplo, vai acabar com a minha vida. Eu que não era de festa, eu que não era de nada. Que fui pro carnaval, saí de lá, comprometida. E aí, do nada, buscando Jesus, resolvi, de lá do carnaval, que era pra sair do mundo, voltei convertida. E aí, em maio desse ano,
nos casamos. E como eu falei, foi um casamento lindo. Tem sido um casamento lindo. A gente tem passado por muitas provas também, né? Porque, como eu falei, o inimigo, ele não quer a família. Ele vem pra roubar, matar e destruir. E aí, 2 almas que tinha tudo pra estar perdida se reconciliou com Deus, se reconectou, se casaram, né? Está buscando a Jesus. Construir uma família linda. Nisso, todos os nossos pecados, né, foram lavados, perdoados. Toda a culpa nos foi tirada e o inimigo fica furioso, né? Eu fui no banheiro mais uma vez, no espelho, passar o batom. Mesmo assim, ainda dei uma borrocada, mas eu não vou tentar acertar não, pra não piorar. Mas passar o batom só aqui olhando pra câmera é demais pra mim. Então, gente, foi assim que eu conheci o meu esposo, né? No carnaval, me converti, me batizei, venho conhecendo pessoas maravilhosas nessa caminhada cristã. Tenho feito coisas assim maravilhosas no reino de Deus, né? Óbvio que não é fácil. Quem falar que é fácil a caminhada cristã, não sou perfeita, estamos aprendendo muito ainda um com o outro, mas estamos buscando a perfeição, né? Porque eu falo que eu quero e vou andar nas ruas de ouro e de cristal. Mas para isso acontecer, né, gente, eu ainda tenho que mudar bastante coisa, ainda renunciar bastante coisa. Estou fazendo isso com o tempo. Não sou perfeita, estou longe de ser, mas é isso, gente, olha. Essa é a minha história com o Lucas. Estamos juntos, né? Hoje há 1 ano e semana que vem fazemos 1 ano e 9 meses juntos. E é isso, gente. E agora voltando aqui pra maquiagem, eu usei todos os produtos que eu comprei hoje. Não sei se tá aprovado. Até que ficou bonitinho assim, mas eu não soube muito misturar as cores. Porque eu comprei tons novos, né? E resolvi arriscar, porque eu sempre faço meio que a mesma maquiagem sempre. E hoje eu resolvi arriscar algo novo e foi nisso que deu. Se vocês gostaram, deixe, né, aquele like, aquela curtida para fortalecer. Se não gostaram, digam aí o que eu tenho que melhorar, me dê dicas que eu vou, né, usar, né, da melhor forma. E é isso, gente. Agora eu vou tirar essa maquiagem e vou refazer agora uma outra maquiagem, porque hoje é meu aniversário e daqui a pouco eu vou sair para comemorar com amigos. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!